É isso aí, gente. Vamos para a palavra. E graças a Deus que nós estamos juntos mais uma vez para cultuar aquele que morreu, ressuscitou e vive para sempre, Jesus, o Senhor da glória. E hoje é um culto totalmente voltado para essa realidade, né? De que Jesus Cristo nasceu em nosso meio, assumiu a nossa natureza humana, viveu de forma perfeita nesta terra, morreu numa cruz para te substituir, pagando o preço, levando sobre si toda a minha e a sua maldição. E hoje nós temos a bênção de Abraão sobre nós, porque a gente colocou toda a nossa confiança e descanso em quem Ele é. Eu quero lembrar para você nessa manhã que Natal é Jesus. A gente quer passar um tempo simplesmente mostrando e fundamentando na palavra de Deus que Jesus, a pessoa de Jesus, é o verdadeiro Natal. Fora Ele, estou falando de Natal bíblico, hein? Fora Jesus Cristo não há Natal. Eu vou repetir para você. Fora a pessoa de Jesus Cristo não há Natal verdadeiramente bíblico. Jesus é o Natal. Eu quero mostrar isso para você nessa manhã, né? E eu estou muito feliz, mas muito feliz, porque andar com Jesus Cristo é a melhor coisa que eu posso e você também pode fazer. Tê-lo como o Senhor da sua vida é a melhor coisa, como aquele que direciona, como a luz da sua vida, é tudo o que você precisa. O que você precisa é ter Jesus. Não tem jeito. Eu estou muito feliz, porque também estava conversando com o pastor Hélio, que faz um ano que eu estou com eles, né? Com o pastor Hélio, pastor Adez, a minha família aqui, com os pastores, caminhando junto. Há um ano que a gente anda junto, eu estou muito feliz em poder estar participando desse ministério, dessa igreja, onde nós temos levado o evangelho libertador. E Jesus é justamente a base dessa libertação gloriosa, tá certo? Então, pegue a sua Bíblia e, se você assim o preferir, mas já tem o texto aí, é esse texto que a gente vai trabalhar nessa manhã, né? Com base também em outro texto, mas muito mais esse texto. E se você desejar, então abra lá em Gálatas 4, versículos 4 e 5. Então diz lá Gálatas capítulo 4, versículo 4 e também o 5, que evidentemente você vai perceber que tem tudo a ver com a realidade do Natal. Porque está escrito, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Aí a gente pode ir para Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11, onde o anjo do Senhor, ele aparece a uns pastores que estavam apacentando os seus rebanhos, e esse anjo diz para esses pastores, olha, não temais, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, Belém de Judá, o Salvador, que é Cristo e também o Senhor. Eu quero te dizer que isso aí é Natal. É a realidade que a palavra de Deus revela, que Jesus Cristo nasceu no nosso meio, para cumprir uma missão, salvar o que se havia perdido, eu e você. Por ele ser o Cristo, o termo Cristo está relacionado àquele que liberta, o ungido para libertar. Nós estamos libertos totalmente do poder do pecado, da culpa do pecado, da condenação do pecado, das maldições, porque Jesus nasceu. E porque Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor hoje da nossa vida. Nós não estamos mais debaixo do governo da nossa própria vontade. Nós não estamos mais debaixo do governo desse mundo, aleluia.
Eu e você não estamos mais debaixo do governo de Satanás. Hoje nós estamos debaixo do governo do Senhor Jesus Cristo, porque Deus nos transportou do império das trevas e nos inseriu, nos colocou debaixo, sob o senhorio de Jesus Cristo. Estar debaixo do senhorio de Jesus Cristo significa que você está livre. E isso é Natal. Então, a palavra Natal, relembrando que todos nós sabemos, ela tem um significado literal que é do nascimento, que está associado à realidade de alguém que nasce, ou ainda em um local determinado. Por isso que fala sobre, por exemplo, a cidade natal de alguém. Então, Natal está sempre associado, o termo literal Natal, ou o significado literal do termo Natal é isso, é do nascimento, diz respeito ao nascimento ou ao local onde alguma pessoa nasceu. Natal é nascimento, Natal literalmente é nascimento, e evidentemente é o nascimento do Cristo, Deus vivo, Deus Redentor, que nasceu em Belém de Judá, para então trazer redenção para todos os que nele creem. Ainda, o Natal bíblico celebra a encarnação de Cristo através do seu nascimento. Eu vou repetir isso para você, hein? O Natal verdadeiramente bíblico celebra, festeja a encarnação de Cristo através, evidentemente, do seu nascimento. Por isso que Lucas continua mostrando, registrando o que está aí para nós nos versículos 12 a 14, depois que o anjo do Senhor fala essas realidades maravilhosas do propósito do nascimento do Senhor, o Salvador, o Cristo, ele então diz: e isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente, nesse momento que o anjo estava revelando essas verdades àqueles pastores, a Bíblia fala que apareceu com esse anjo uma multidão da milícia, do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, ou seja, nos céus, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. A verdade é que somente através de Cristo, o favor e a graça dele se manifesta sobre a pessoa que crê no nascimento, na vida perfeita, na morte de Jesus, como também na sua ressurreição e na sua glorificação. Repetindo, isso é Natal. O propósito do Natal, verdadeiramente bíblico, é salvar o pecador para que ele se torne filho de Deus. Nós lemos lá em Gálatas justamente isso, que o propósito final, e nós vamos ver isso, do resgate que Cristo nos fez através do seu sangue, foi para que nós fôssemos adotados como filhos na família de Deus. Paulo fala sobre isso, que hoje nós somos família de Deus. Justamente por essa adoção. Então o propósito, se Natal é nascimento, se o Natal verdadeiramente bíblico é o nascimento do Salvador, do Senhor Jesus, o propósito do Natal é salvar o pecador para que se torne essa pessoa, portanto, filho ou filha de Deus. Segundo a palavra de Deus, o verdadeiro Natal gira totalmente em torno de Jesus e não de Papai Noel. Não tem rorô. O fato é que Jesus é Natal. Eu vou repetir, Jesus é Natal. Nada contra os papais Noéis. Obrigado, pastor Elinha. Me corrigiu. Não, está corrigido. Você falou, agora é isso aí, não tem jeito mais. Nada contra eles, mas o fato é o seguinte: Jesus é o teu presente eterno. E o significado de você presentear alguém ou receber um presente, ou até mesmo se reunir em família no período de Natal, quando Jesus não é o centro, na verdade você não está celebrando Natal, você está celebrando outra coisa. Ficaram tristinhos, né? Mas é isso aí, não tem jeito. Natal sem a pessoa de Jesus não é Natal. É outra coisa. São festas estabelecidas
pelo homem. Mas a festa, a celebração estabelecida por Deus é Jesus sendo o centro, o meio pelo qual você pode abençoar, compartilhar, presentear ou até mesmo receber. Se alguém tem um presentinho para mim, não tem problema, pode me dar. Mas o fato é que presente, reunião em família, sem entronizar a pessoa de Jesus, eu quero dizer para vocês, não é Natal. Natal é algo estabelecido pela palavra de Deus, que gira totalmente em torno de Jesus para que ele receba a glória na salvação dos perdidos. Só ele recebe a glória, porque só ele é o remidor, o resgatador, só ele é o salvador, só ele é aquele que morreu na cruz do Calvário por você, só ele que nasceu com essa missão para te salvar. Jesus é o Natal. Sem Jesus não há Natal. E vamos sair daqui com isso no nosso coração, hein? Sem Jesus não há Natal. E eu quero esmiuçar Gálatas com você agora. Capítulo 4, versículos 4 e 5. Detalhadamente eu quero ver com você esse texto que você vai perceber que mostra de maneira muito clara, como um farol, essa realidade de Jesus como o verdadeiro Natal, como aquele que nasce para trazer redenção, aquele que derrama o seu sangue para comprar para si um povo através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, nós vamos juntos esmiuçar Gálatas 4, versículos 4 e 5. Primeiramente, nós lemos lá que diz, vindo, porém, a plenitude do tempo. Isso está falando de um momento exato. A plenitude do tempo aí, literalmente, significa o momento exato. Jesus não nasceu aqui por acaso. Havia um decreto, um desígnio, algo que Deus já havia estabelecido. Diz Paulo, antes da fundação do mundo, que no tempo, na plenitude do tempo, no momento exato, Jesus nasceria. Jesus não chegou aqui por acidente, já estava determinado. Você não é um acidente, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Você compreende isso? A tua vida não é um acidente, porque Jesus não veio aqui simplesmente fazer um turismo, ele veio aqui para te salvar. O momento exato que todo o período antes da vinda do Messias havia se cumprido. O termo plenitude do tempo é justamente isso. É o momento exato que todo o período antes da vinda do Messias havia se cumprido. Tudo se cumpriu. Todos os detalhes daquilo que o Senhor já havia estabelecido. O Senhor, Ele é o Deus da história. Ele, na verdade, arrumou todas as coisas para que no tempo exato o Filho dele viesse para trazer salvação. Por isso que Paulo fala, vindo, porém, a plenitude do tempo. O momento exato que todo o período antes da vinda do Messias havia sido, portanto, preparado e, por isso, cumprido. Ainda, tempo, plenitude do tempo é isso. Tempo designado, decretado, determinado por Deus. Quando as precisas condições históricas, eu vou mostrar isso para vocês rapidamente, como também as religiosas, culturais e políticas exigidas pelo seu plano perfeito havia atingido o seu auge. Perceba que uma vez que Deus estava preparando todas as coisas, arrumando todas as coisas, foi justamente isso, as condições precisas que ele estabeleceu, tanto históricas, religiosas, culturais e políticas, que na verdade era uma exigência para o seu plano perfeito. Houve um auge, aconteceu um auge, foi nesse momento exato que Jesus Cristo nasceu para morrer por mim e para morrer por você e para ressuscitar dentre os mortos, porque nem a morte podia reter o Filho de Deus. Por que você precisa crer na morte de Jesus? Por que você precisa crer na ressurreição de Jesus Cristo? A morte é o pagamento, como a gente vai ver, da dívida que nós tínhamos para com Deus. É um resgate pelos nossos pecados. A ressurreição é a evidência de que aquele que morreu como Messias, de fato, era, é e sempre será o Salvador.
A ressurreição trabalha com evidência, com prova, com testemunho de que, de fato, Jesus é tudo aquilo que a palavra revela a respeito dele. Por isso que Deus prepara um tempo exato, um momento exato, para que ele então venha, ele seja enviado para trazer salvação a todos os que creem na sua vida perfeita como homem, na sua morte perfeita como substituto e também na sua ressurreição gloriosa para mostrar que aquele que morreu na cruz é o mesmo que pode te dar vida e vida com abundância e vida eterna, porque ele é o Senhor da vida, ele é o autor da vida, por isso a morte não pode retê-lo. Gente, olha só que coisa interessante, eu queria colocar esses dados para vocês. Esse momento que o Senhor nasceu, ou período posterior, inclusive, ao nascimento dele, realmente foi a plenitude do tempo. Foi o período exato que ele deveria vir. Porque havia um só governo naquela época, praticamente em toda a terra, que era o Império Romano. E que trazia determinadas facilidades, inclusive na proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Havia um só idioma, que era o grego, que seria o inglês dos nossos dias. Um só idioma. Perceba como que houve uma facilidade para expandir, para disseminar, para espalhar o Evangelho de Jesus Cristo, porque praticamente todas as nações que estavam debaixo do Império Romano falavam o inglês, ou melhor, falavam o grego. Por isso que os apóstolos, ao pregar a palavra de Deus em tantas regiões e outras nações, eles puderam alcançar de uma maneira tão eficaz as nações, justamente porque havia um idioma oficial que era o grego. Havia uma só lei. O Império Romano, eles organizaram, eles estabeleceram leis próprias para todos aqueles que estavam debaixo do seu império. Havia uma só lei. Havia uma unidade de lei, havia paz entre as nações, apesar de situações internas no império, ou uma situação aqui ou acolá. Em linhas gerais, havia paz na terra. Nesse sentido, havia plenas condições das pessoas andarem em todas as partes para pregar o Evangelho de Jesus. Eu quero te dizer que o Evangelho do Senhor chegou até aqui, porque o Senhor preparou todas as coisas direitinho. Plenitude do tempo, momento exato. As estradas romanas, elas ligavam muitas regiões e até outras nações. Por isso, aquele provérbio antigo, todos os caminhos levam a Roma. Justamente porque eles estabeleceram, eles organizaram, eles estruturaram estradas que facilitavam as viagens dos seus exércitos, bem como das suas comitivas e até do comércio em si. Fora o fato, é claro, dos mares, mas tudo isso contribuiu para que o Evangelho de Jesus, ou seja, a revelação do nascimento virginal de Jesus, a sua vida perfeita, a sua morte e a sua ressurreição se espalhasse como uma mensagem libertadora em toda a terra. Nós não podemos nos esquecer, minha gente, nós somos frutos das sementes de 2000 anos atrás. Eu e você estamos aqui hoje porque o Evangelho de Jesus foi espalhado em todas as nações, porque Jesus veio no momento exato para que isso tudo acontecesse. Jesus não caiu de paraquedas. Ele veio no tempo designado por Deus. Então, a Bíblia fala que, vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Ora, se Deus enviou o seu Filho, é porque Jesus já existia antes da encarnação. Esse texto aí diz o seguinte: aquele que nasceu como homem, 100% homem, também era 100% Deus. Se Jesus foi enviado, é porque ele já existia. Você jamais pode desassociar, escute isso, hein? Para a sua salvação, redenção, a figura de Jesus como homem, a figura de Jesus como Redentor e também como Deus. Jesus é
Deus. Por isso que João nos fala lá no capítulo 1, versículos 1 a 2, estabelecendo claramente o que Paulo mostra aí, que Deus envia o seu Filho, porque, evidentemente, ele já existia antes da encarnação, porque ele é o Deus eterno. Jesus é igual ao Pai, Jesus é igual ao Espírito Santo, Jesus é de eternidade a eternidade. Você compreende isso? Jesus é de eternidade, ele nunca veio a existir. Você compreende isso? Quem que compreende? Eu não. Me perdoe a minha limitação, mas eu não consigo. Hein, pastor Anderson? Dá para entender completamente esse Deus? Ele nunca veio a existir. Ele sempre existiu. Dorme com esse barulho. Mas por que nós temos a experiência real com esse Deus de eternidade, a eternidade? Porque a gente crê nesse livro. Quando a gente crê nesse livro, a verdade é que o próprio Espírito Santo nos conduz a ter experiências claras com esse Deus eterno e gera em nós uma convicção maravilhosa, até de coisas que a gente não entende. Porque nem sempre você entende tudo, mas você tem que crer em tudo. O que a Bíblia diz, o que a palavra do Senhor diz. Isso traz uma praticidade e um descanso, inclusive para o nosso dia a dia, em relação a todas as áreas que a palavra do Senhor estabelece para nós. Eu não posso entender tudo, mas eu creio em tudo que está escrito. E quando eu creio em tudo que está escrito, eu avanço, eu não retrocedo, eu persevero, eu não paro, eu continuo, progrido, eu não avanço para trás, eu avanço para frente. Porque tem gente que tem uma facilidade para avançar para trás. Nós queremos avançar para frente sempre, porque nós não podemos entender tudo, mas nós entendemos que Jesus Cristo é Deus, Ele é o enviado do Pai, porque Ele já era e sempre será Deus. E João fala, no princípio, Jesus, o verbo, a palavra. No princípio era o verbo. O princípio aí, gente, é o princípio de antes de todas as coisas serem criadas. Antes que todas as coisas fossem criadas, Jesus é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ou seja, com Deus Pai. E o verbo era o que, gente? Deus, e ele estava no princípio com Deus. Jesus estava com o Pai, Jesus estava com o Espírito Santo, porque as três pessoas da Trindade Santíssima têm a mesma glória, os mesmos atributos, a mesma majestade, o mesmo poder. Por isso que nós não adoramos três deuses, nós adoramos só um Deus, apesar de coexistirem como três pessoas. Porque nós adoramos um único e verdadeiro Deus, apesar de coexistirem como três pessoas. Porque quando eu vou ao Pai, eu vejo que Ele é igual, absolutamente igual ao Filho. Quando eu vou ao Filho para adorar, eu sei que Ele é igualmente poderoso em glória, poder, santidade ao Espírito Santo. Portanto, quando eu adoro a Deus, eu adoro o único e verdadeiro Deus que coexiste em três pessoas. E Jesus é a segunda pessoa da Trindade Santíssima, que foi enviado, porque Ele é Deus, uma vez que Ele já existia antes de ser enviado. É isso que Paulo está falando ali. Paulo está estabelecendo a doutrina da divindade de Jesus Cristo. Quando você adora Jesus no Natal, você tem que entender que você não só adora um menino que nasceu, uma criança que nasceu numa manjedoura. Você adora o Deus que se encarnou e veio e se desenvolveu, teve uma gestação normal, natural, no ventre de uma virgem, uma vez que foi o Espírito Santo que concebeu Jesus no ventre de Maria. Sabe, a Bíblia fala que quando Jesus ele ascendeu aos céus, uma nuvem o cobriu. Você lembra isso? Lá em Atos capítulo 1. E eu creio que essa mesma nuvem, que é uma manifestação da glória do Espírito Santo, foi o que trouxe de uma maneira extraordinária e sobrenatural a própria pessoa de Cristo para o ventre de Maria. Da mesma maneira que Jesus ele veio para o ventre de Maria e ele se desenvolveu como uma criança normal, apesar de ser Deus, da mesma forma ele subiu também envolvido com essa glória. O Espírito Santo
envolveu Maria, diz a Bíblia, e ele então, pelo seu poder, ele concebe a pessoa de Jesus. É como se Jesus tivesse entrado no ventre de Maria pela ação direta do Espírito Santo de Deus. Por que isso? Porque Jesus já estava entronizado em glória e poder nos céus. Ele simplesmente precisava de um ventre para se desenvolver naturalmente, para que ele pudesse assumir a minha e a sua natureza humana. Eu quero te dizer que isso é Natal. É o Deus Todo-Poderoso se encarnando e nascendo no nosso meio. É Deus sendo enviado como o próprio Filho de Deus. Filho aí traz a ideia de ter a mesma natureza do Pai e do Espírito Santo de Deus. Gente, só entre a gente e para quem está nos vendo pela internet. O Evangelho é lindo, não é? É esse Evangelho que nos liberta. É essa verdade que nós conhecemos a cada dia. Esses fundamentos que não podem sair do nosso entendimento, que balizam a nossa vida até o fim. É essa verdade que Jesus Cristo é Deus e por isso ele se encarnou. E a Bíblia fala que esse Deus Todo-Poderoso, ele nasce de uma mulher. Aqui Paulo está enfatizando a humanidade de Cristo. Natal é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da Glória, sendo concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher e nascendo dela para te dar vida e vida eterna. Para te libertar de todo jugo. Para te trazer descanso e alívio. E para ser o padrão para que você o siga até o fim. Paulo está enfatizando ali, nascido de mulher. Se antes ele está enfatizando a divindade de Jesus, vindo, porém, na plenitude do tempo, a gente já viu, nós já vimos isso. Deus enviou o seu Filho, está falando sobre a divindade, aqui está falando sobre a humanidade de Cristo Jesus. Nascido de mulher, enfatiza e confirma a humanidade de Cristo. Sem crer nessas realidades, você não sabe ainda o que é Natal. Agora, a Bíblia fala que Jesus também nasceu sob a lei. Isso aqui é demais, hein? Presta atenção nisso. Se na plenitude do tempo Deus envia o seu Filho, o Deus Todo-Poderoso, nascido de mulher, se encarnando através de uma gestação natural no ventre dela, de Maria, pela ação do Espírito Santo, ele também nasce sob a lei. Qual o significado disso? Como todos os seres humanos, Jesus foi obrigado a obedecer à lei de Deus. Por isso que ele nasce sob o que, gente? A lei. Isso tem um significado extraordinário para mim e para você hoje. E eu quero te provar que isso é o verdadeiro Natal. É Jesus nascendo, mas tendo que obrigatoriamente cumprir toda a lei, obedecendo à lei de Deus, a lei de Moisés. Por isso que, diferente de qualquer outro ser humano, Jesus, ele obedeceu perfeitamente essa lei. Ele, certa vez, falou, vocês podem me acusar de algum pecado? Ninguém tinha nada para falar de Jesus Cristo. Eu vou te dizer por quê. Porque Jesus viveu perfeitamente aqui na terra. Jesus viveu perfeitamente aqui na terra. O Deus perfeito se encarna, tem uma gestação natural perfeita, nasce como uma criança perfeita, uma vez que, inclusive, ele não carrega o pecado de Adão. Porque Jesus, ele não nasceu através do ato conjugal de um homem com uma mulher. Porque se assim acontecesse, ele iria carregar o pecado de Adão, a natureza caída de Adão. Então o Espírito de Deus vem e concebe, insere, por assim dizer, a pessoa eterna de Jesus no ventre de Maria. Portanto, Jesus nasceu, foi concebido sem pecado algum e ainda ele vive sob a lei. Obrigatoriamente ele tinha que viver toda a lei de Deus e ele a vive perfeitamente. Eu quero te dizer que o teu Cristo morreu na cruz do Calvário por você e você pode ter perfeita redenção, aleluia, perfeita graça, perfeito favor e perfeito acesso ao Pai, porque em tudo Jesus foi perfeito. Isso é a verdadeira celebração do Natal, minha gente. Eu queria que você prestasse atenção
nessa frase que Deus gerou no meu coração. E que você prestasse atenção até de uma forma detida. Olha só. A vida de Jesus perfeita, portanto, sem pecados, fez dele o sacrifício o quê, gente? Perfeito. Pelos pecados. Por causa disso, ele cumpre toda a justiça. Porque obedeceu a Deus em tudo de modo perfeito. Porque Jesus, e nós vamos ver que além da cruz, ele cumpre toda a justiça. Porque Jesus obedeceu perfeitamente todas as exigências divinas para o homem, que está estabelecida na lei de Moisés. Jesus viveu perfeitamente sem pecado algum. Porque ele cumpre de forma também perfeita toda a justiça que estava estabelecida na lei de Moisés. Ele vive de uma maneira obediente, de forma perfeita, a ponto de poder se entregar por você, para que você hoje, diz Paulo em Efésios, seja olhado como alguém perfeito em Cristo Jesus. Você percebe? Olha só, quando Deus te olha, uma vez que você se descansou em Cristo, você colocou toda a sua fé no Senhor, que cumpriu toda a justiça, o olhar do Pai para com você não é mais um pecador, você agora é justificado, e quando Ele olha para você, Ele te vê perfeito, você não é pelos seus méritos, ou não são pelos seus méritos, não é pela sua dignidade, é por quem ou em quem, ou por causa de quem você creu. Jesus te olha de maneira perfeita, Ele tem um plano perfeito, Ele tem uma graça perfeita, Ele tem manifestações perfeitas, Ele tem um amor perfeito para você, Ele te cobre, Ele te envolve de maneira perfeita, Ele te sustenta, Ele te favorece, Ele te fortalece de forma perfeita, porque Ele olha para você como alguém perfeito em Cristo. Nós somos a noiva perfeita de Jesus Cristo, apesar de nossas imperfeições, falhas. Por quê? Porque Jesus, Ele nos cobre com a sua perfeição. Quando o Pai olha para mim, para você, Ele te olha também perfeitamente, porque Jesus, Ele cumpriu toda a justiça. Jesus viveu perfeitamente nessa terra, minha gente. Isso é Natal! É para ficar animado? Não, né? É essa justiça perfeita que é imputada àqueles que creem. A palavra imputada é colocar na conta de alguém. O Pai... Gente, dá vontade de dançar. Mas dá vontade de pular, minha gente, sinceramente. É que vocês não me veem lendo essas coisas sozinhos. Eu dou tipo... Deus sabe como que eu fico. Mas dá vontade mesmo. Sabe por quê? Porque é essa justiça perfeita que foi colocada na minha conta porque eu criei nele. Você percebe isso? Você percebe? Não, você está percebendo isso? Foi colocado na minha conta a perfeição de Cristo, a dignidade de Cristo, a vida obediente dele. Quando o Pai te olha, Ele não te olha mais como um desgraçado, miserável, condenado. Ele te olha em Cristo. Os olhos, a ótica do Pai para com você é por causa do perfeito Cristo, a perfeita obra de Cristo. Oh, gente, Jesus é maravilhoso. Jesus é Natal. Ele colocou na minha conta não a minha perfeição, senão eu já estava no inferno. Eu estou aqui de pé por causa dele. Eu tenho uma família por causa dele. Eu estou com vocês hoje por causa dele. Não é por causa de mais ninguém. Havia um homem nos anos 80. Eu queria ser igualzinho a ele. Um homem de Deus, gente. Como eu amava e amo esse homem. Está vivo ainda. Eu queria ser igualzinho a ele. Eu queria pregar como ele. Eu queria ter um ministério igualzinho a ele. Quando eu via pela televisão, eu projetava a Jesus. Me faz ser, pelo menos semelhante, um pouquinho desse homem de Deus. Eu o amava demais. Mas eu estava lá na Paraíba, sertão da Paraíba, fazendo missões. Andando a cavalo à luz da lua. É verdade, eu fiz isso. O louco aqui fez isso. Indo de uma região, de um lugarejo a outro lugarejo.
no escuro, porque só tinha lamparinas nas casas. Isso há 30 anos atrás. 88. Já estava no couro do cavalo, levando a palavra do Senhor. Há 30 anos. Deus colocou no meu coração que todos os anos eu deveria entregar as minhas férias para Ele. Eu fiz isso durante 10 anos. Eu sempre entregava as minhas férias. Os 30 dias das minhas férias, eu não ia para a praia, eu não ia para Cancún, eu não ia para a Flórida, eu não ia para Miami, eu não ia nem para as praias de Natal, mas eu ia para o sertão da Paraíba. Eu chegava naquelas casas, as pessoas, naqueles casebres, as pessoas me ofereciam uma água, e eu cheio de sede, andando naquele sertão quente em cima, quente embaixo, terra quente. E aí então chegava, é claro que eu queria, e aquela água fresquinha estava então num jarro grande assim, e quando se tirava aquele paninho, eu via aquela água branca. O que é isso, Jesus? Era água de poço. Gente, olha só, era um aspecto muito feio, mas que água gostosa. E levando a palavra de Deus, aquela coisa toda, ficava às vezes dias, de um canto e outro pregando a palavra do Senhor. Gente, há 30 anos atrás, escutem isso, eu fui em casas que nunca havia chegado um pregador do Evangelho. Não estou falando de 100 anos não, estou falando de 30 anos atrás. E eu me lembro que quando eu voltei para a cidade de Souza, para a casa do pessoal que estava me hospedando, eu ouvi no Fantástico a queda de um dos maiores evangelistas que esse mundo já viu. Uma obra extraordinária e gloriosa. Que ministério lindo e maravilhoso. E ele caiu feio. Coisas imorais, coisas terríveis. E eu vi tantas pessoas, eu vi pessoas retrocedendo por causa da queda de um homem. Eu admirava aquele homem, mas graças a Deus, com 21 aninhos de idade, falei de novo a meia idade. Jesus Cristo, para mim, era o padrão perfeito. Você não fica de pé ou cai por causa de homem nenhum. Mesmo que você venha admirá-lo de uma maneira maravilhosa, porque aquele que está de pé, pense. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Isso diz respeito a quem está no altar ou quem está aí no banco. Sabe por quê? Eu estou de pé aqui até hoje. Lembra por que eu disse isso? Porque a minha fé continuou na pessoa de Jesus Cristo. Porque só Ele é a via perfeita que me conduz ao Pai e traz o céu de Deus para a minha vida. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Eu tenho o céu de Deus em mim. Eu tenho a graça de Deus sobre mim. Eu tenho o governo de Deus. Minha gente, o governo sobre a minha vida não é mais miséria, não é mais enfermidade, não é mais ação escravizadora de Satanás. O governo do Senhor para mim hoje é liberdade, é provisão abundante, é vida vitoriosa, é santidade, é separação, é consagração. Porque quando o Pai me vê, Ele só está sobre a minha vida por causa da perfeição de Cristo e não de homem algum. Isso é Natal. Natal é você colocar a sua fé naquele que cumpriu a justiça de Deus perfeitamente. E por isso, essa mesma justiça faz com que o Pai coloque na sua conta tudo aquilo que Ele planejou para você através de Cristo Jesus. Assim, não vamos a Deus pela lei de Moisés, mas sim através daquele que a cumpriu perfeitamente por sua vida e morte na cruz. Eu não preciso mais cumprir as exigências cerimoniais das leis de Moisés para me aproximar a Deus, porque tudo era temporário.
apontava para o Cristo, para o Deus encarnado, que nasceu no nosso meio, viveu perfeitamente, cumpriu toda a justiça e morreu na cruz do Calvário para me dar redenção eterna. Quando eu olho para Jesus Cristo, eu vejo Ele o caminho, eu o vejo como a minha verdade, ou a verdade de Deus para mim, eu o vejo como a vida, porque só em Cristo Jesus o Pai age na sua vida. Ele pode usar canais, pessoas, mas entenda, a fonte é Jesus Cristo. A justiça de Deus está imputada, está acreditada sobre você, porque Jesus viveu perfeitamente e por isso Ele te substituiu perfeitamente na cruz do Calvário. Eu quero te dizer, se você colocou a sua fé no Senhor Jesus, você já está justificado, declarado justo. Aleluia, absolvido de toda a condenação. Ah, meu irmão, é para a gente dar muita glória. Olha só o que a Bíblia diz. Ainda estamos em Gálatas, hein? Vocês estão vendo quanta riqueza em um texto? Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, e nascido sob a lei, sobre a obrigatoriedade de viver a lei, e ele a cumpre perfeitamente. Por isso que nós temos a justiça de Deus em Cristo imputada, acreditada a nós. Deus nos absolve, Deus nos declara justo, por causa da perfeição de Jesus e a sua morte também perfeita para nos substituir. Aí a Bíblia fala o porquê, para resgatar os que estavam sob a lei, eu e você. Diferentemente de Jesus, a gente não tinha capacidade de cumprir as exigências da lei, mas Cristo nos resgata dessa obrigatoriedade de vivermos tudo que a lei dizia, para colocarmos então toda a nossa fé nele. E isso não significa graça libertina. Isso significa que tudo que eu vivo hoje em obediência não é mais pela força da minha carne, mas sim pelo meu descanso na pessoa perfeita de Jesus. Hoje na nova aliança tem obediência. Estamos juntos? Não. Hoje na nova aliança tem separação, tem santificação, tem consagração, tem rendição a Deus. Mas eu faço isso não mais com um esforço humano. Eu faço isso me descansando em quem Jesus Cristo é e na sua justiça perfeita. Quem está comigo nisso aí, meu irmão? Hoje nós estamos num patamar muito maior e melhor, com infinitas e maravilhosas promessas acima daquelas que a lei nos dava, porque Jesus cumpre toda a lei, por isso que Ele nos resgata de toda a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Já estamos no versículo 5. Parece que a gente leu 25 versículos, mas a gente só leu a primeira parte do versículo 4, estamos entrando no versículo 5. Resgatar fala... termo utilizado para falar a respeito da compra da liberdade de um escravo ou de um devedor. Esse termo resgatar era comum na época de Cristo, dos apóstolos. E Paulo se utiliza desse termo comum naquela época para mostrar que Cristo nos resgata de toda a lei. Ou seja, é um termo utilizado a respeito de compra. Veja, o apóstolo Pedro diz que Jesus... Ele nos comprou para o Pai pelo seu sangue. Olha só agora que coisa linda. Ele nos liberta através dessa compra para que, uma vez escravos do pecado, de Satanás e da minha natureza humana, agora simplesmente eu sou comprado para viver debaixo da graça de Deus. Percebe isso? Deus me compra da escravidão do pecado pelo seu sangue, mas Ele também compra a minha dívida. Minha gente, Cristo comprou a minha e a sua dívida. Cristo comprou a minha e a sua dívida. É o que está lá em Colossenses 2. Ele é rasgado toda a dívida da lei que era contra nós, pelo sangue do Cordeiro. Nós estávamos em dívida para com o Pai. Nós não tínhamos acesso ao Pai. Nós não podíamos viver a redenção, a salvação, a justificação que o Pai poderia nos dar por nós mesmos. O que Ele faz? Ele envia o seu próprio Filho. Ele nasce de uma maneira perfeita, vive de uma forma perfeita. Ele cumpre toda a lei. Ele morre na cruz do Calvário, e através do seu sangue eu sou resgatado para viver em novidade de vida. Termo utilizado para falar a respeito da compra da liberdade de um escravo ou de um devedor. Eu quero te dizer que Jesus foi sacrificado no nosso lugar para o Pai. Ele paga uma dívida ao Pai.
não a Satanás. Nós não estávamos endividados para com Satanás. Nós estávamos em dívidas para com o Pai. Porque nós não conseguimos viver os princípios e valores da sua lei. Pela nossa própria natureza humana, não havia condições alguma. Nós estávamos perdidos em nós mesmos. Então Jesus Cristo vem pelo seu sangue e nos resgata. Minha gente, olha só. A obra da cruz nunca pode se tornar comum para nós. Aquilo, a Bíblia diz sobre isso, hein? Aquilo que Deus santificou não o torne comum. Nunca podemos deixar de relembrar a obra da cruz. E a obra da cruz fala de resgate. Você está resgatado da escravidão do pecado. E você agora não tem mais dívida para com o Pai. Pelo contrário, você tem crédito no BCC. Lembram disso? Banco Central Celestial. Eu tenho crédito lá, não tem jeito. Eu vou lá e saco, eu vou lá e saco, eu vou lá e saco. Por quê? Porque Jesus pagou a minha dívida e colocou crédito para mim nas regiões celestiais. Porque Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu vou lá e saco a minha salvação. Eu vou lá e saco a minha cura. Eu vou lá e saco a minha provisão. Eu vou lá e saco a minha restauração. Eu vou lá. A tudo que eu preciso está lá. Eu vivo em função daquilo que foi depositado para lá. Lá ninguém pode roubar. Ladrão não entra. Aleluia! A minha fé está lá em Cristo Jesus. Glórias a Deus que o resgate foi perfeito. Lembrando, isso é Natal. Quando você se reunir com a sua família hoje, você vai lembrar que não se trata somente de uma reunião de família para presentear uns aos outros, mas se trata de uma reunião porque Jesus promoveu isso para a sua vida. Nunca tire Jesus do seu Natal. Nunca dê presente por dar presente. Nunca se reúne aquela ceia maravilhosa. Rabanada recheada com doce de leite. Aleluia! Tudo isso é maravilhoso. Inclusive uma rabanada com recheio de doce de leite. Tudo isso é maravilhoso. Mas, por favor, em tudo centraliza Jesus. Centraliza Jesus na sua reunião familiar. Centraliza Jesus no teu casamento. Centraliza Jesus na vida dos seus filhos. Centraliza Jesus na sua vida material, financeira, emocional. Eu quero te dizer, meu irmão, quem centraliza Jesus já está resgatado, inclusive, de toda angústia continuada e de toda depressão das trevas, de todo espírito de medo. É você se posicionar e sacar o que é seu em Jesus, se você depositou a sua fé nele. Eu quero te lembrar mais uma vez, é Natal! Aleluia! Rapidamente, Gálatas 3:13. Incrível que pareça, nós saímos de Efésios 4. Olha lá, Gálatas 3:13. Fala sobre esse resgate maravilhoso. Diz aqui, Cristo nos resgatou, nos comprou para a liberdade, pagou a nossa dívida da maldição da lei. Minha gente, você não tem mais maldição sobre a sua vida. Você não precisa fazer a campanha X, a corrente A, B e C para se ver livre da maldição. Se você colocou a sua fé em Jesus, se a tua fé já está no resgate de Jesus, não há mais maldição sobre a sua vida. Cristo nos resgatou da maldição da lei, perceba? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Aleluia. Gente, é para dar glórias a Deus, sabia? Muito mais do que palavras, mas viver para a glória dEle. Você percebe isso? Dar glória a Deus vai muito mais do que você dar pulinhos de alegria num determinado momento, louvando ou expressando isso em palavras ou em cânticos. Dar glória a Deus é muito mais um estilo de vida. É viver para a glória dele por causa disso tudo. Então, os que estavam sob a lei eram aqueles pecadores culpados, que estão sob a exigência da lei e sua maldição e necessitando de um Salvador. Deixa eu repetir para você, que Cristo nos resgata, o Cristo resgata todos aqueles que estavam sob o que, gente? A lei. Ele vive a lei, lembra disso?
perfeitamente, agora resgata os que não têm possibilidades de fazê-lo. Pecadores, culpados perante Deus, que estão sob a exigência da lei e a sua maldição, necessitando de um Salvador. Se você colocou a sua fé em Cristo, olha que boa notícia, olha que boa nova de alegria para você. Natal, Jesus te deu justificação pelo seu sangue. Aleluia. E chegamos ao fim do propósito maior de tudo isso, de Gálatas 4, versículos 4 e 5. Jesus faz essa obra gloriosa, natalina, para um propósito, para um fim, a adoção de filhos. O que é adotar um filho? É o ato de levar alguém que é filho de outro, ou de outra pessoa, para a sua própria família. Adoção é ou não é isso, gente? É você passar um filho que foi gerado por outros, para agora estar debaixo da sua tutela, debaixo do seu cuidado, debaixo do seu zelo, debaixo da sua proteção. Agora tudo que você tem é dele, a sua herança agora é a herança dele. Eu quero te dizer que você e eu éramos filhos das trevas. Nós éramos filhos do diabo. João 8,44. Quem falou isso? Jesus. Mas no dia que a gente colocou a nossa fé em quem Jesus Cristo é, no seu nascimento virginal, na sua vida perfeita, na sua obra perfeita, no poder da sua ressurreição, e sabendo que o Deus Todo-Poderoso se encarna para fazer tudo isso, Deus te adota na família dele. Aleluia! Tudo que é do Pai agora é seu. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Por quê? Porque fomos adotados. A gente era de uma outra família. A gente era da família do capeta. A gente estava condenado ao inferno. E se tem alguém aqui, toma jeito e recebe Jesus como Senhor e Salvador, hein? Você estava debaixo de maldição. A perdição era certa, mas o Natal chegou, Jesus chegou e nos resgatou de toda a maldição da lei, nos fazendo agora ser da família de Deus. Eu sou o queridinho do papai, eu também, sou o queridinho, eu sou o filho predileto do papai. Por quê? Porque eu estou na família dele, o que é dele é meu. Você está em Cristo? Então você é filho de Deus. Você era de outra família. Agora você tem o DNA de Deus em você. Por quê? Por causa do Natal. Porque Jesus nasceu em um lugar chamado Belém de Judá. Viveu perfeitamente, morreu na cruz. Ressuscitou ao terceiro dia. E vivo está à destra do Pai. Em glória e majestade e poder antes da sua encarnação. Porque Jesus é Deus. Jesus é Senhor. E finalmente, minha gente, o propósito da redenção em Cristo é isso ali, olha, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Tudo que Deus fez em Cristo é para que você agora seja filho do papai. Não filho mimado, porque Deus não cria filho mimado. Ele corrige algumas vezes, ele fala, não é esse o caminho, não é por aí. Ele ensina, ele mostra. Deus não cria filho mimado, não vem ser crente chupetinha, não. Ele vai te conduzir no caminho. Ele vai te mostrar as verdades. Ele vai te dizer, filho, olha só, esse é o plano que eu tenho para você. Ande nesse caminho. Você vai vivenciar tudo que o meu filho pagou para você. Agora você tem que viver segundo os meus princípios e valores. Deus não vai passar a mãozinha na sua cabeça, ou a mão poderosa dele na sua cabeça e dizer, não, tudo bem. Gente, olha só. Deus é um péssimo negociador da sua palavra. Ele não negocia os seus princípios. Ele não negocia jamais. Para ser salvo tem que crer em Jesus. Para ser curado tem que crer em Jesus. Para ter uma vida perfeita em Deus, não perfeição sem falhas, mas uma perfeição que é um processo contínuo de transformação e aperfeiçoamento. Para ter tudo isso, você precisa crer em Cristo, na palavra dele, e viver o que a Bíblia diz. Não tem jeito, não tem atalhos. E aí eu encerro com Lucas. Mais uma vez, vamos ficar de pé? Se for possível, por favor, leia comigo esse texto. Vamos lá, juntinho, juntos, hein?
O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia! Hey! Aleluia! 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 Ah, meu irmão, acho que você pode celebrar mais esse Deus maravilhoso nessa manhã. Uhul! Aleluia! 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 Vai, meu irmão, celebra o Rei! Celebra o Rei! Celebra mais, vai! Aplauda! Celebre! 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 Ele é o Rei dos Reis! O Senhor dos Senhores! A brilhante estrela de Davi! A raiz de Jessé! O Verbo de Deus! Aleluia! A nossa justiça! A nossa justiça! Jesus! 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 Aleluia! Você pode levantar as suas duas mãos e falar: Jesus, o verdadeiro Natal. Mais uma vez, Jesus, o verdadeiro Natal. Pela última vez, vai: Jesus, o verdadeiro Natal. Aleluia.